para a nossa reflexão desta manhã, nós trouxemos aqui algumas questões para nos elucidar, para clarear ainda mais a nossa mente com relação à importância desse trabalho. E nesse capítulo 3, no item necessidade do trabalho, Kardec pergunta na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ao que os espíritos responderam, o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, já no começo dessa questão, desse capítulo, nós já definimos algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, que o trabalho é uma necessidade, não é uma obrigação. Nós, espíritos, temos necessidade de trabalhar. Nesses dois planos que eu disse, o material e o espiritual. E eles consideram um pouco mais adiante de que esse trabalho excessivo que muitas vezes nós fazemos a nível material é para a satisfação dos nossos prazeres, muito menos do que pelas nossas necessidades. E ele continua na questão 675 com a seguinte pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Como nós estamos envolvidos, né, nessa reencarnação, nós estamos com atenção muitas vezes mais voltadas, né, para os trabalhos materiais, porque entendemos que sejam necessidades mais prementes e, na grande maioria das vezes, ou quase todas as vezes, não são prementes essas necessidades. Nós aqui damos uma avaliação disso. Nós nos ocupamos mais com essas questões materiais. E eu acho que é aí que nós começamos a claudicar, se podemos dizer, com relação a essa nossa caminhada. Porque fica muito mais visível, muito mais próximo de nós, vamos dizer assim, essas necessidades materiais. Por quê? Porque a nossa atenção está voltada mais para elas. Dizíamos, chegando aqui, a uma amiga, que nós estamos aqui hoje buscando entender um pouco mais o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho não é novo. Apesar de que o Chico diz que o Evangelho é uma novidade, porque há mais de 2000 anos. Porque o trabalho nosso é esse trabalho de formiguinha, é lento, é vagaroso, pela atenção que nós damos. Podemos fazer, na questão que nós vamos refletir, diz que nós temos 50% para cada lado. 50% para o trabalho material, 50% para o trabalho espiritual, no mínimo. Só que parece que a balança do trabalho material pesa mais em várias circunstâncias da nossa existência. Nós não conseguimos nem equilibrar 50 e 50. E é uma coisa muito interessante, quando ele coloca aqui, que o trabalho é toda ocupação útil. Porque nós, às vezes, não temos essa dimensão. Muitas das pessoas falam assim, não, mas o meu trabalho é irrelevante. Não, mas eu faço muito pouco, né? Quer dizer, a pessoa não entendeu que qualquer ocupação útil, desde que tenha utilidade, é um trabalho. Na questão 676, Kardec pergunta assim, por que o trabalho é imposto ao homem? Os espíritos respondem, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Veja o que Kardec está questionando, o trabalho material. Porque nós temos a necessidade, sim, de trabalhar. Para a nossa manutenção, para a nossa sobrevida material. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, nós podemos ver que
que o nosso progresso, o nosso desenvolvimento intelectual, para chegarmos aí às questões morais, passa também pelo trabalho material. Não há equilíbrio, né, no homem se não houver esta conjunção desses trabalhos. Ora dedicando muito ao trabalho material, ora dedicando muito ao trabalho espiritual. Porque nós temos atribuições aqui nesse planeta, inclusive no seu desenvolvimento. No próprio Livro dos Espíritos tem uma questão que nos responde isso, que nós estamos aqui para auxiliar no desenvolvimento, no progresso também material do nosso planeta. Na questão 678, Kardec pergunta, nos mundos mais aperfeiçoados, e evidentemente que ele estava falando nos mundos mais aperfeiçoados com relação ao planeta Terra, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Os espíritos responderam, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Evidentemente que um mundo mais evoluído, pela natureza dos próprios habitantes desse mundo, não precisa tanto desse trabalho tão material que nós temos aqui e que nós precisamos aqui. Ora, e aí Kardec pergunta nas 682, que sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí eu acho que Kardec quis nos trazer uma preocupação com o excesso do trabalho, né? Que o excesso do trabalho pode ser muito maléfico para o espírito. E eles responderam, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Precisamos descansar. E agora eu me lembro aqui na questão anterior, que falou que nós estamos ligados ao trabalho, à natureza do trabalho, pela nossa necessidade, pela nossa evolução. Nos lembra agora o André Luiz, quando chegou ao nosso lar. Né? Vocês veem que todo o trabalho na coluna do nosso lar é um trabalho muito semelhante àquele que nós realizamos aqui. Né? Muito semelhante. Há um trabalho ingente mesmo de atendimento, socorro, de amparo, né? Àqueles irmãos que chegam desorientados, sofridos naquela colônia. Tanto que nós lembramos o André que se colocar na posição, né, de não pôr a mão na massa, vamos dizer assim. E ele viu que estava cometendo um grande equívoco. Né? E nós vamos ver na mensagem aqui esse equívoco que nós temos com relação ao trabalho no mundo espiritual. Da mesma forma, quando a gente vê a questão do trabalho na mediunidade. Quantas vezes nós já ouvimos falar, né? Alguém falando, eu gostaria de ter uma mediunidade tipo a de Chico Xavier, tipo a de Valdo Pereira Franco. Ora, tudo bem, né? É uma conquista. É uma conquista. Mas será que nós queremos ter também os compromissos desses irmãos? Muitas vezes nós queremos ter, né, a fleuma, né, o sucesso, vamos dizer assim, mas não queremos ter as incumbências, os encargos do trabalho. E na questão 683, para nós fecharmos só essas orientações, Kardec pergunta, qual o limite do trabalho? Existe um limite para o trabalho? O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Então, limita as nossas forças. Muitas vezes nós encontramos isso, a gente fala para uma pessoa, né? Olha, dá uma parada, né? Tá indo muito depressa, está muito atribulado, tem muito serviço, tem muita coisa. Para um pouco, pensa, e a pessoa é tipo um robô, uma loucura. E eu ainda falo muito isso, às vezes até no recanto familiar, que fazer a coisa ficar mais leve. Não é? Eu falo assim, pegar um rodo com amor.
Quando eu falo assim, a minha esposa não gosta muito quando eu falo isso. Pegar um rodo. Não quer dizer que seja um rodo, mas pegar qualquer tarefa com amor. Porque o que vai dar leveza ao trabalho é o amor. Seja de qualquer natureza. Então, quando eu faço com amor, eu usufruo daquele trabalho, né, de uma maneira melhor para mim. Se eu faço ele contrariado, ele é muito mais pesado. Então nós fechamos aqui, só para rápidas noções da importância desse trabalho. Ele é no limite das nossas forças, que nós precisamos descansar. Nós ainda estamos num estágio de evolução que precisamos do repouso. Em vários outros mundos habitados, um pouco mais adiantado que a Terra, ainda também a necessidade desse repouso. E é das nossas necessidades, nós precisamos do trabalho. A ociosidade nos coloca no primitivismo nosso, né? Primitivismo nosso. Aqui falando, não ajuda no desenvolvimento da inteligência. Então, tudo na medida certa. E aí, essa história que nos traz o Irmão X, ela é muito interessante. E eu gostaria de fazer uma combinação com vocês aqui. Cada um de nós colocarmos no lugar da personagem principal dessa história. Eu já me coloquei. Então, eu convido vocês a se colocarem, para nós sentirmos a importância, sabe, dessa reflexão. O título é muito interessante, Morrer para Descansar. Comumente a gente ouve as pessoas falando, e olha, até no meio espírita, quando uma pessoa passa por longos sofrimentos, uma doença prolongada, não, coitado, morreu, agora vai descansar. Descansou. Isso nós encontramos, né, até no nosso meio espírita. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, mas o nosso amigo, nossa amiga lá morreu, agora vai descansar. E o Irmão X, ele traz essa historinha que nos elucida bem a questão. É o seguinte, a nossa identificação aqui vai ser com o nosso irmão Sérgio Mafra. Cada um de nós vai ser o Sérgio Mafra hoje. Para a gente fazer uma avaliação, né? Então a história desenrola do seguinte sentido. Desenvolvera-se Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão. Tornara-se elemento de valor entre os companheiros. Ele colaborava, era atencioso, sempre chamado a serviço, mas apresentava um defeito muito grave. Era demasiadamente triste e pessimista e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Olha, vejam bem, apesar de ser um trabalhador na seara espírita, né, frequente, assíduo, dedicado, ele tinha essa questão muito complicada com ele, né? Esse pessimismo e essa vida em desacordo com os processos, né, da experiência que nós tanto necessitávamos no planeta Terra. Estimava a tarefa que lhe fora cometida, não se negava ao concurso fraterno. Veja que era uma pessoa participativa mesmo. Contudo, desejava morrer. Abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. A gente entende que começou um processo de ilusão. E a gente parece que ouve isso, né? Escuta isso de vez em quando. Eu queria ir tanto mundo espiritual, né? Lá é tão bom. Né? Tá lá junto com o Emmanuel, Chico Xavier, será? Não sei mais quem. Acho que eu estou exagerando, não, mas por aí afora, né? Com os nossos familiares. Olha, não esqueçamos de André Luiz, né? Onde estava o pai dele e onde estava a mãe. O processo é de cada um. Então, o Sérgio Mafra, vejam bem, não era um relapso no trabalho espírita, não.
era dedicado, atencioso, frequente, dedicado mesmo, mas tinha esse pensamento: não, eu quero morrer, porque lá eu vou viver com essas entidades amorosas. Ricardo, que é o amigo espiritual dele, que era um amigo de muito tempo, assistia-o do campo espiritual desveladamente. E essa assistência era contínua do Ricardo com o Sérgio. Tanto que o Sérgio vislumbrava, pela sua mediunidade, em alguns momentos, a imagem do Ricardo. Aquela amorosidade dele, sentia aquelas vibrações amorosas dele. E Sérgio observava, né, essa fisionomia iluminada do seu amigo espiritual. E aí vinha cada vez mais forte a sua ideia de morrer. Ah, meu amigo, exclamava choroso, dirigindo-se ao benfeitor. Quanto desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração. Em tudo a dor, o desalento, a incompreensão. Olha, vejam bem, quantas vezes nós reclamamos disso, né? Quantas vezes nós reclamamos que o trabalho está pesado, que o trabalho está complicado, né? Que os irmãos são incompreensíveis, né? Nós nos colocamos sempre numa condição de coitadinho, está muito pesado para mim. E era mais ou menos por aí que o Sérgio se colocava. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia precioso. Né? Aí o Sérgio ia escrever, psicografar aquelas orientações do Ricardo. E o Ricardo falou: Sérgio, meu caro, extinga os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. O que ele está querendo dizer ao Ricardo, né? Você vai continuar o mesmo. A luta continua, o trabalho continua, é uma necessidade sua. Nós vimos que os trabalhos dos dois planos, material e espiritual. Nós temos necessidade dos dois. E o trabalho é de acordo com o quê? Com a nossa necessidade, com aquela capacidade que nós temos de trabalhar. Ninguém vai colocar uma tela na mão de quem não sabe pintar. Às vezes tem que carregar o cavalete, né, para o pintor. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar de espírito conforto e feliz. E aí nos chama mais atenção ainda, né? Olha o que ele falou, né? Todos temos para com o planeta. E às vezes nós achamos que é só essa comunidade. Só esse ciclo que nós estamos. Não é só esse círculo, não. É todo o planeta. Estamos interconectados, né? Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Quer dizer que aqui não é lugar de pouco trabalho, né? É de muito trabalho. Permaneces em aprendizado ativo. Olha o estímulo do orientador, do protetor espiritual. Permanece no trabalho ativo, não desanime, né? Não fujas à lição. Outro aspecto do trabalho para nós, lição, aprendizado. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. E aqui nos chama atenção quando ele fala, o Sérgio, a criação inteira está palpitante de júbilo, né? Não é porque nós somos tão importantes como nós achamos. É a oportunidade que nós temos. A espiritualidade amiga está feliz de nós estarmos aqui reencarnados. Porque aqui é o trabalho do aprendizado, é a lição. E qual o amigo que não fica feliz com isso? Né? Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permanece no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Não é de paraquedas, como nós falamos. Cada um de nós estamos fazendo o que é mais necessário para o nosso progresso. Chico teve o trabalho dele.
maravilhoso. Mas nós temos o nosso. Se eu quiser ser o Chico, eu não vou realizar aquilo que eu preciso fazer. Porque eu não vou dar conta. E o Chico já passou dessa etapa de fazer o trabalho que eu faço. Né? Reflete nesta profunda realidade e continua servindo a causa do bem. Aí nos chama, irmãos, a nós fazermos essa reflexão. De nos colocarmos no nosso quadrado. Com responsabilidade, com afinco, com dedicação, com zelo. Né? Sérgio lia e relia essas considerações e redarguiu em lágrimas. A existência humana, todavia, me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. E nós sabemos que aqui é um átimo, é um piscar de olhos. Desejaria servir junto de vós, amado amigo, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Aí nós voltamos aqui ao trabalho que nós falamos, né? O trabalho com amor. Será que esse desejo do Sérgio vai levá-lo a isso mesmo? A descansar esse coração e alcançar a paz? Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza. Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? E aí é aquilo que nós já sabemos. Né? Nós só vamos mudar de plano. Porque o trabalho continua no mesmo grau e intensidade das nossas necessidades de evolução. Nossos trabalhos são enormes. O Ricardo falando. Nossas responsabilidades absorventes. O que nos deixa assim, né, bem alertas. Responsabilidades absorventes. Então, todo o trabalho vai absorver todo o tempo que nós tivermos. O esforço que nos compete difere bastante das tarefas conferidas aos nossos irmãos encarnados. Evidentemente que difere, né? Entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Aí a gente retorna lá no nosso lar. É naquele trabalho de assistência aos desencarnados, recém-desencarnados. Que trabalho, hein, gente, né? Que trabalho duro, vamos dizer assim. Doloroso. Porque além do trabalho que é ali, constante, nós estamos envolvidos no processo. São irmãos nossos. Né? Ainda num processo de sofrimento muito grande. E ele continua, que nós não estamos lendo toda a matéria, mas o Sérgio fala. Aí, o Sérgio, ele tinha esse desejo muito grande de desencarnar. E realmente ele não cuidou da saúde. Né? É aquilo que nós chamamos de um suicídio indireto. Né? E Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. O ardente desejo de morrer para descansar impediu-lhe o controle eficiente da máquina orgânica. E quando todos os amigos aguardavam, esperançosos, o restabelecimento físico, eis que Mafra lhes impôs a incompreensível surpresa. Esperou o Ricardo pacientemente, abraçou-o no limiar da vida nova e falou, como quem não encontrava outro remédio senão a conformação. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Eu imagino a inflexão da voz do Ricardo para o Sérgio. Seguramente foi de muito carinho, muito amor. Né?
para aquele momento, que ele tinha a certeza do equívoco que o protegido dele tinha cometido. Sim, sim, replicou Sérgio de olhos brilhantes. Sempre desejei colaborar ao vosso lado. E aí nos chama a atenção aqui agora, seguramente os nossos amigos, nossos protetores espirituais estão aqui ao nosso lado. Quanto eles não devem torcer para a gente continuar a nossa tarefa? E quantas vezes nós estamos atuando com ele ao nosso lado? Não precisa da outra dimensão. Só porque nós não vemos. Mas não estamos sozinhos, porque não podemos estar sozinhos. Não damos conta ainda de caminhar sozinhos. E a misericórdia divina nos coloca esses irmãos, amigos, para estar conosco, para estarem conosco. E o Sérgio, ele desejou voltar ao mundo espiritual para trabalhar ao lado do Ricardo. E aí o Ricardo diz, então sigamos ao serviço, não temos tempo a perder. Acrescentou o benfeitor amável e bem-humorado. E aplicando-lhe forças magnéticas para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, ele tinha acabado de desencarnar, fez-se acompanhar por ele, deliberadamente, ao seu campo de serviços complexos. E voltamos ao nosso lar. No início, vocês lembram da dificuldade, mesmo tendo conhecimentos médicos, vocês lembram da dificuldade de André Luiz para ajudar? Fazendo tudo errado. Não era daquela maneira. Né? E os serviços são bem mais complexos. Você está lidando, né? Não mais com o corpo, com o perispírito. Que é bem diferente, né? Vamos dizer assim. Estava Sérgio encantado a princípio. Aí começa a aparecer o espírito. Né? A gente começa a fazer um trabalho entusiasmado, né? Encantado no início, e passa um mês, passa 2, passa mais? Não, né? Aí some todo mundo. Mas cadê o pessoal? Estava Sérgio encantado a princípio, mas aos poucos reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso durante o dia. E aí, na história aqui, eu não sei, Ricardo, que dá uma lição mais amorosa para o amigo, ele não deu chance para ele. É trabalho. Ele pediu para trabalhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o trabalho que pede. Né? Nós não damos tanto conta assim. Não conseguiam nem mesmo ensejo a mais longos entendimentos. Aquela conversação que tinha antes, ele aqui e o amigo espiritual, já não estava tentando mais. Sabe aquela coisa que nós nos encontramos e vai aquele bate-papo longo? Não estava fazendo isso. Vem, cumpre sua tarefa, tem outra tarefa a realizar. O nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais. Não são fáceis as ocupações. Exige um sacrifício. Então não é mudando de plano que vai ficar menos sacrificial. E o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo. Não era o que ele queria? Em peregrinações através de quê? De hospitais, de creches, de orfanatos, necrotérios. Ainda bem que tem aqui perto, né? Oficinas, templos e instituições de caridade. Eu falo assim, não tem nem segunda e nem domingo, né? É o tempo todo. E ele foi caindo nessa realidade. E uma realidade comprovada por ele. Foi alguém que disse. Né? Em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados.
Então vejam que todo aquele trabalho de assistência, de amparo, era para os dois planos. Eu aqui me lembro do nossa instituição ali, o Saída, que nós fazemos toda quinta-feira, um culto do Evangelho lá e a Pequenos Passos, estão todos convidados a participarem, toda quinta-feira às 18 horas, e já nos foi mostrado o tamanho da instituição espiritual que é ali, a quantidade de trabalhadores espirituais. Outro dia eu comentava com os colegas lá, né? Falei, gente, a gente vem aqui uma vez por semana, no máximo 1h10, 1h15. E quantas das vezes nós falamos, hoje não tem tempo para ir lá. E o trabalho deles é diuturno, é todo dia, toda hora, 24 horas. Porque é o trabalho disso aí, de hospital, de creche, orfanato. Não dá. É muita dor, muito sofrimento. Precisa de muito atendimento. Não pode ser depois. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço. É o que ele queria. Sérgio estava exausto. Ao fim de 2 semanas. Ao fim de 2 semanas. Humilhado, vencido, dirigiu-se em pranto ao benfeitor, penitenciando-se. Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências no trabalho espiritual. Porque a consciência, mesmo não tão grande ou tão lúcida que nós temos no plano espiritual, é muito maior do que aqui no plano físico. Né? Aqui nós arrumamos um monte de situações para dizer que não posso, não dá, não tem, né? E nos iludimos. Agora lá não. Lá nós ficamos diante da nossa consciência. Mesmo ainda não tão desperta assim. E foi o que aconteceu com o Sérgio. A experiência é para mim muito dolorosa. Tende paciência. Não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu. Dessa vez ele não sorriu. E considerou em tom grave. Aí, é aquele que se sente responsável pelo amigo. Né? Não desejavas, em caráter prematuro, as tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitastes uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico? Na terra maternal, erguias-te pela manhã, tomavas o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraías o coração na palestra afetuosa dos familiares queridos, recebias a cooperação de desvelados benfeitores encarnados e desencarnados e dormias na calma do sono e nos deslumbramentos do sonho. Todavia, não obstante a sinceridade da tua fé, consideravas a existência um martirológio execrável. Traduzias a bênção do Eterno por incômodo ao coração. Presentemente, porém, observas que os teus serviços terrenos eram bem suaves e constituíam um verdadeiro paraíso. Olha aí, gente. Em comparação com os deveres de hoje. É uma profunda reflexão para nós, né? Que muitas vezes achamos que o trabalho está muito pesado. E aqui, como nós falamos, né, Alzira? Quem está dizendo é o Sérgio, é o Ricardo, né? Constituíam um verdadeiro paraíso em comparação com os deveres de hoje. Mafra contemplava-o de olhar ansioso, aguardando a dispensa de obrigações que lhe pareciam tão duras. Mas, muito longe de programar o repouso, Ricardo fixou os olhos lúcidos e concluiu:
Agora, Sérgio, não te posso desobrigar. Não cabia mais a ele. Porque meus avisos à tua alma foram reiterados e veementes, além de reiterados, veementes. E não podendo olvidar meus deveres, também não te posso abandonar ao léu, no caminho de sombras. É, portanto, de teu interesse que venhas comigo ao trabalho áspero, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, meus queridos, eu acho essa história e me identifico com ela na grande maioria das suas colocações, porque muitas vezes acontece isso conosco. Nós desanimamos, desacreditamos até naquilo que estamos projetando, né? Fraquejamos porque achamos que está difícil demais. Nós desacreditamos, primeiro, na assistência espiritual que temos, segundo, na nossa capacidade como espíritos, e desacreditamos no próprio Deus, um Pai bom, justo e amoroso, que jamais colocará fardos pesados em ombros frágeis. Toda a carga de trabalho que nós necessitamos está sob a égide, a programação, o amparo do Pai Maior. Talvez sim, na nossa jornada, na nossa caminhada, como o nosso querido Sérgio, nós deixamos os nossos ombros enfraquecerem. O fardo foi o mesmo no começo. Então, que Jesus possa nos abraçar nesse momento, nos fortalecer no entendimento e que nós possamos buscar cada vez mais o trabalho. Porque Deus trabalha sempre. E o Cristo também. Muito obrigado a todos e um feliz início de semana.